9 horas 26 segundos em Joinville. Bom dia! E aí, pessoal? Eu não sei se tem alguém tão animado quanto eu, porque eu tava com um friozinho na barriga quando a gente... Tem? O dia inteiro. Com certeza. Pessoal, eu estou verdadeiramente muito feliz de ver essa casa cheia para um momento super especial, né? O kickoff do ecossistema de inovação de Joinville. Para nós é um momento muito importante porque a gente quer, nesse dia, nessa manhã, poucas horas que vamos passar juntos, compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é esse tal de ecossistema de inovação, né? Quem são as instituições, as empresas que fazem parte, mas principalmente, como você pode se beneficiar disso. A gente quer que pelo menos você saia daqui com uma oportunidade, com alguma coisa que você possa usar de útil, né, na sua semana, no seu dia a dia, que possa agregar para você. Então essa é a nossa expectativa, daremos o nosso melhor aqui para que seja um momento muito agradável, de muito aprendizado para todo mundo, tá bom? Combinado? Pessoal, então o primeiro pedido que eu tenho para fazer para vocês é escanearem aquele QR Code, tá? Eu vou dar aqui 2 minutinhos de música aqui, tá? Porque tem umas perguntinhas ali. Por favor, escaneiem, registrem a sua presença e colaborem com a nossa pesquisa. Tudo isso é dados, né? Tem o pessoal lá fora ainda entrando, enquanto isso a gente dá um tempinho para quem ficou preso no trânsito. Desculpa, estou na frente. Deixa eu vir aqui para baixo, melhor. Que legal ver esse auditório cheio, gente, de verdade. Muito, muito bom. E o café tava bom? Tava bom o café? Gostaram? Quem gostou, levanta o dedinho aí. Tava bom mesmo? Que legal. Parabéns, viu, equipe? Vocês são demais, viu? Muito bom. Parabéns aos nossos fornecedores aqui também, né, do parque, que tem uma qualidade cada vez, está melhorando sempre, é notório isso. Cada evento que a gente vê, o coffee está melhorando. Parabéns para eles também. O Gabriel, posso ficar aqui também? Pega. E aí, pessoal, conseguiram? Já deu tempo? Ou mais uns 20 segundos? Já foi? Beleza? Então vamos lá. Então, como vocês... antes, uma perguntinha. Quem está aqui pela primeira vez numa reunião da governança do ecossistema? Levanta a mão, por favor. Olha só, mais da metade do auditório tá... Uma salva de palmas para vocês, uma salva de palmas. Que aceitaram o convite para tirar um tempo da gente de vocês e vir para cá saber um pouquinho mais a respeito. Mas para explicar o que é essa tal governança do ecossistema de inovação, eu queria chamar aqui para o palco a minha colega Daniela Dalfofo, do Sebrae, por favor, Dalfovo, né? Isso, salva de palmas para ela! Maravilha, Dani, é contigo. Explica para o pessoal o que é a governança. Bom dia a todos. Eu não sei se eu tenho o mesmo ânimo, energia do Rogers aqui em cima do palco, já, mão aqui, Dani. Porque isso é algo que a pessoa nasce, né? Não tem, não adianta. Então, falando rapidamente aqui, né, o que é essa tal da governança? O termo às vezes assusta, a gente já até pensou, já discutiu esse termo, mas é uma terminologia que a gente utiliza a nível nacional. Então, o próprio Sebrae, com a metodologia de sistemas de inovação, acompanha isso nacionalmente com o foco de fomentar, desenvolver sistemas de inovação. E assim fizemos há 5 anos atrás, já existiam inúmeros movimentos aqui na cidade, né? E a junção desses esforços voltados para a inovação da cidade resultou aqui nessa governança de inovação, que nada mais é que uma articulação entre empresas, poder público, academia e sociedade civil. Então, a gente tem todas as hélices ali sendo representadas e focadas no único objetivo, que é atuar em rede para fomentar a inovação na cidade, tá? Então, assim, é um movimento inclusivo. Aqui a gente tem as atuais instituições, empresas que participam, mas a gente já deixa aqui o convite, né? Ou caso você já está ativo e não está aqui, também só nos avisar, que a gente está sempre atualizando esse slide aqui. E, enfim, ele é inclusivo, tá? Se você
trabalha com isso, tem interesse em atuar no ecossistema e precisamos de braços. Quanto mais pessoas engajadas pelo movimento, melhor. E por quê? Né? Por que esse grupo se reúne, a gente faz esses movimentos, essa ação como a de hoje? Porque a gente tem um propósito, nós temos algo em comum, né? Que é criar as condições para que inovar e empreender em Joinville seja simples, coletivo e parte do nosso jeito de viver. A gente quer que inovação esteja no dia a dia de forma simplificada para que as coisas aconteçam na nossa cidade. E nós tivemos, né, ano passado a gente trabalhou ali com o grupo, a gente fez o nosso dever de casa, o nosso planejamento estratégico, para que a gente nunca perca também o nosso foco, né, porque é muito fácil, quanto mais pessoas, mais empresas, a gente tenta abraçar todas as frentes, então é importantíssimo que a gente saiba o porquê, como, né, e quem. Então aqui a gente desenhou nossa missão quanto governança, que é promover o nosso ecossistema, para tornar ele ativo, relevante, conectado e inclusivo. Aqui eu volto a afirmar, como tem tantas pessoas aqui que é a primeira vez que está participando, a gente até chamou essa mega reunião justamente por isso, para que vocês entendam que não é um movimento fechado, não é uma panelinha, ele é aberto, é para quem quer ajudar, trabalhar para fomentar a inovação na cidade. E a gente quer, no fim de tudo isso, promover a qualidade de vida das pessoas, né? Se a gente tem qualidade de vida, a gente tem pleno emprego, tem novas empresas vindo, a gente começa a fomentar investimento para a nossa cidade, no final de contas é isso, todo mundo quer uma vida mais leve, com mais qualidade, para que você possa viver bem com a sua família. E nós temos uma visão, porque né, nós sabemos onde nós queremos chegar, que é ser reconhecido como um mecanismo confiável, colaborativo, de acesso, conexão e promoção do ecossistema de inovação em nossa cidade. Então, enxerguem esse movimento, esse grupo, como a porta de entrada para o ecossistema de inovação de Joinville, região, tá? Então, tenho alguma frente relacionada a isso, tenho interesse, enxerguem esse movimento como a porta de entrada. Que a gente está aqui para facilitar, encurtar e gerar conexões. Na verdade, inovação é isso, né? Sozinho a gente tudo fica mais difícil, inovar fica mais difícil, então esse grupo tem isso na sua essência. E aí nós definimos alguns objetivos estratégicos, né? Porque a gente já sabe qual é o nosso propósito, a gente sabe qual é a nossa missão, nossa visão, mas e aí, como que a gente vai fazer isso? O porquê que a gente reúne mensalmente para discutir o tema, né? A gente tem pautas bem estabelecidas, até falando aqui um pouco da parte como é a operação disso, né? Então todo mês a gente reúne, tem aí o convite, a gente faz isso em diversos ambientes pela cidade, que nos recebe, né? Enfim, N anfitriões aí. E aí a gente começa a discutir o tema, traz para a pauta, para definir ações, unir forças para que a gente alcance os nossos objetivos, tá? E com isso a gente definiu aqui 5 objetivos estratégicos para a gente focar as nossas ações quanto ecossistema, quanto governança de inovação de Joinville. O primeiro é tornar Joinville referência em inovação aberta. A gente colocou ali um prazo de 5 anos. Né? A gente entende que inovação é amplo, é transversal. Então, de que forma a gente consegue posicionar Joinville a nível nacional? Já estamos alcançando inúmeros resultados e pesquisas referentes à inovação, mas a gente mirou em algo específico que é a inovação aberta, porque entendemos ali, quanto grupo, que a gente tem um ambiente muito propício para isso aqui na cidade. A gente quer tornar o ecossistema acessível e descomplicado, então essa ação já é voltada aqui, direcionada para esse objetivo estratégico. Então, como eu falei antes, não é um grupinho, não é uma panelinha, não é fechado, não precisa de um convite especial. A gente está de portas abertas e a gente precisa de novas pessoas, a gente precisa oxigenar sempre esse movimento, até porque é um trabalho voluntário, né? E a gente sabe que o trabalho voluntário, ele precisa sempre estar sendo renovado, porque é natural, é assim que as coisas acontecem. Então, venham juntos a nós e vamos fazer juntos. A gente tem também como objetivo conectar o ecossistema aos demais eixos do PDEM. Eu não sei se essa sigla aqui todos conhecem, mas enfim, o PDEM é o nosso planejamento econômico de desenvolvimento municipal, uma ação que Prefeitura e SEBRAE realizaram, e a gente definiu ali, depois de vários estudos, né, e análises,
alguns eixos prioritários para desenvolvimento econômico do município. Inovação é um deles, então com esse movimento aqui, entendendo que inovação ele é transversal, ele precisa estar em todos os ambientes, a gente tem como compromisso interagir com os demais grupos do PEDEM para que a gente leve, né, e favoreça, facilite essa inovação também nesses outros setores. O quarto objetivo, estimular e expandir o empreendedorismo inovador. Então, isso aqui a gente tem como essência, está na veia, está no nosso dia a dia. Então, todas as ações que a gente movimenta, mobiliza, é focado aqui em sempre estimular e expandir isso na nossa cidade. Tá? E, por último, estimular e promover os setores portadores do futuro. Então, a gente fez ali o PEDEM, a gente tem os eixos prioritários já existentes, né? São setores verticais que já são fortes no município, digamos assim, mas a gente não pode perder de vista o que vem acontecendo, as novidades. Então, a gente tem vários movimentos aqui, principalmente aqui no Agra, né? Para que a gente não perca de vista possíveis novas possibilidades e verticais que a gente possa comentar aqui para que Joinville não perca o ritmo e continue sendo pujante como é. Gente, muito rapidamente, né? Então, todas essas informações, todo o nosso banco de dados, a gente já tem muito material rico aí falando sobre isso. Para quem tem mais, né, tem interesse em aprofundar mais aqui, a gente tem o Guia Vivo do Ecossistema de Inovação de Joinville. Se vocês quiserem acessar, ali tem N informações e também ele está sempre sendo atualizado. E a gente convida também que vocês façam essas observações. É um trabalho em rede. Então, toda a contribuição é muito bem-vinda. E, de modo geral, é isso. Agora eu vou devolver aqui para o nosso grande mestre de cerimônias. Isso, eu sou o MC hoje. O MC. Obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem explicado, Dani. Muitíssimo obrigado. Mas, pessoal, a gente falou de ecossistema de inovação, né? Mas é um termo que nós emprestamos da biologia, né? Ecossistema. E eu queria muito brevemente agora para vocês explicar, em 20 minutos, 25 talvez, o que é na prática esse ecossistema de inovação então. Se puder mais passar para aquela outra apresentação, aquele outro link, enquanto eu vou contar uma historinha para vocês. Deixa eu descer. Fica tudo bem? Quem está no fundo aqui consegue me ver bem? Maravilha. Pessoal, eu decidi começar contando algumas histórias para vocês, para materializar logo de cara o que é esse ecossistema de inovação. E eu vou contar de uma bem recente que aconteceu ontem. O César tem um executivo chamado César Mangliorini, se eu não me engano. Ele, ano passado, no final do ano passado, ele estava se mudando com a família para Joinville. Ele morou durante muitos anos na Suíça, morou em Zurique. Ele era um executivo, um VP da Como é que é o nome daquela farmacêutica do Ozempic? Novo Nordisk. Ele era um executivo da Novo Nordisk durante muitos anos e ele saiu da Suíça e retornou para Joinville, onde é a família dele, né? E ele, agora, né, terminada a carreira dele de executivo, ele decidiu empreender. Aí ele pensou, tá, mas onde é que eu vou? Ah, tem um parque tecnológico aqui na cidade. Aí ele chegou aqui no parque tecnológico, pô, mas com quem que eu falo? Aí alguém falou, cara, vai lá no Joinville. Lá eles podem te apresentar, te dar um panorama geral. Aí ele foi lá, apresentei o ecossistema, falei do que tinha. E ele contou um pouquinho do background dele e aonde ele queria investir, né? Ele tem toda uma carreira na área farmacêutica, de saúde. E na hora eu lembrei de quem? Katiuska, da NanoBiocell. Pô, Katiuska faz um trabalho formidável, startup dela incubada lá no Inova Park, faz uma pele artificial que usa nanotecnologia. Fantástico, fantástico para pessoas queimadas, para uma série de aplicações. E eu lembrei na hora dela. E aí falei, eu acho que você precisa conhecer alguém, vou te passar o contato dessa pessoa. Aí passei para o César o contato da Katiuska. Daquele momento em diante, eu não tive mais notícia do que aconteceu. Até ontem, quando ele me manda um áudio. Ele fala, Rogers, cara, eu estava aqui conversando com a Katiuska, a gente estava lembrando de como a gente se conheceu e falamos de você. Cara, queria te falar que eu agora sou sócio da NanoBiocell e a gente está reformulando aqui o parque agora, a fábrica, para conseguir produzir em larga escala. Cara, olha que fantástico. O cara agora é sócio de uma startup aqui da cidade, de nanotecnologia. Ele é um executivo, cara, de carreira de uma das maiores farmacêuticas do mundo. E ele vai poder ajudar uma empreendedora daqui, do nosso ecossistema. Aí vocês se perguntam, né? Cara, como é que essas coisas acontecem? Dá para planejar isso? Não dá para planejar, né?
Esse tipo de coisa é o que a gente chama de serendipidade. Já ouviram falar desse termo? Serendipidade é essas coisas que a gente pode chamar de sorte, mas não é sorte aleatória, né? São aquelas coisas que acontecem com a gente quando a gente se coloca num meio onde essas oportunidades estão. E a Katiuska é uma empreendedora que está sempre envolvida aqui. Ela está sempre nos eventos, nos programas, participou e ganhou na Batalha de Startups na Expo Inovação, ano passado. Então estava lá mostrando, né, a cara dela para todo mundo. E aí isso fez com que naquela hora eu lembrasse dela e fizesse essa ponte. Então, esse é um exemplo, tá bom? Eu queria dar outros agora para vocês. Mas antes de falar, olha só que interessante. Quando estamos falando de startups, só 25% delas sobrevivem mais do que 13 anos. E 50% delas morrem depois de 4 anos. A gente chama de Vale da Morte, né? Os 4, 5 anos ali é o Vale da Morte. Mas por que isso acontece? A Fundação Dom Cabral, ela descobriu que não são só os atributos do próprio empreendedor ou da ideia, mas são os atributos do ecossistema onde ele está inserido que importam para a sobrevivência. E aí eu gosto muito dessa analogia. Todo empreendedor começa com uma ideia, não é verdade? Uma ideia de como ganhar mais dinheiro, como mudar a sua vida, como resolver um problema, como criar um produto, não importa. É uma ideia, não é? Um pesquisador dentro da universidade, cara, uma ideia de uma solução nova. Tudo começa com uma ideia. E uma ideia, ela é uma sementinha. Uma sementinha que tem o potencial ali de virar uma planta, não é? Só que se uma semente ela cai num terreno árido, quais são as chances dela sobreviver? Muito poucas, certo? Mas se ela cai num terreno fértil, com os nutrientes, com água, com sol, a chance dela sobreviver se maximiza, não é? Fica muito mais. Isso é ecossistema de inovação. É um terreno fértil que a gente tenta cultivar para que essas ideias prosperem. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Já viram falar da Beacon? A Beacon, ela não está mais ativa, eu vou contar por quê. Por um bom motivo. Porque eles cumpriram aquela jornada tradicional que muitos empreendedores esperam, né? Que é fazer o exit. Mas a Beacon começou com alguns sócios que tiveram uma ideia, né? E eles se juntaram e começaram a entender o que era esse universo startup aonde? Num Startup Weekend. Já viram? Quem aqui já participou de um Startup Weekend? Alguns. É legal, não é? É muito bacana porque é um primeiro momento onde você tem esse contato assim. Ah, eu não sei nada sobre esse universo. Vai para um Startup Weekend. As equipes se formam naquele final de semana e é uma imersão aqui, ó. Né? Com metodologia, com mentores e no final você tem que fazer um pitch ainda. Então, eles começaram ali no Startup Weekend. Só que depois que a empresa ganhou tração e aí virou um CNPJ, eles, tá, mas quais são os outros programas? Ah, tem o Startup SC do Sebrae. E eles participaram do Startup SC também. E foram ajudados novamente com mentorias, com aceleração. E aí eles precisavam agora de dinheiro para crescer o negócio. Precisavam de investimento. E aonde que eles encontraram? Num hub chamado Join VC, que é aqui do nosso ecossistema, organizado pelo Join Valley, que ajuda essas startups a se conectarem com investidores. E lá eles conseguiram dinheiro para investir no negócio. Tinha dinheiro da Boss Invest também. E aí eles já estavam um pouquinho maiores, foram para onde? Para dentro da Softville, ser incubados na incubadora. E o que é uma incubadora? Lembra que eu falei da plantinha? A incubadora é aquele momento onde você protege a planta, sabe? Onde você lá não deixa, como ela está pequenininha ainda, qualquer geada, qualquer sol forte mata ela, né? Então a incubadora ela está ali, ó, né? Sendo essa rede de apoio para garantir que ela sobreviva por algum tempo. É isso que a incubação faz. E eles passaram por esse processo e depois foram para uma aceleradora. O que é uma aceleradora? É, de certa forma, aquela injeção de adubo, sabe? Dos nutrientes que ela precisa mais para crescer mais rápido. E aí, usando essa analogia ainda, sabe quando você faz um enxerto que você tira um pedacinho da árvore, assim, na tangerina e coloca uma... Eu estava pensando sobre isso no carro, eu falei, isso aí é uma boa analogia para uma spin-off. Quando você tem um negócio paralelo, sabe? Mas aqui, gente, eles foram acelerados pela UOL, que é uma aceleradora catarinense, que está presente lá em Florianópolis, aqui em Joinville também. E aí a jornada deles continuou crescendo até que eles chamaram a atenção da CRM Bônus, que era uma empresa desse mercado de marketing, olhou para a solução que eles tinham e falou, cara, isso aqui faz muito sentido para o meu portfólio. E compraram a empresa. E os sócios, além de terem aprendido muito e terem gerado muito impacto nessa jornada toda, agora estão ricos. Não é bom? É ou não é? É ou não é? É verdade, não é? Todo mundo quer causar impacto, mas no final do dia tem que mudar a conta corrente também, não é? É isso aí. Mas, vejam só a trilha que ele percorreu. Essa trilha ela é diferente em muitas empresas. Vamos olhar aqui um outro exemplo, que não tem nada a ver agora com empresa.
Mas o Maratona Lab Code, quem já ouviu falar do Maratona Lab Code? Por favor, só uma pesquisa. Algumas pessoas, mas muitos não. O Maratona Lab Code, ele é uma iniciativa que acontece a muitas mãos, envolvendo associação como o Fab Lab, por exemplo, que é um laboratório maker, envolvendo a Prefeitura de Joinville, que tem um programa de desenvolvimento de robótica e programação para as crianças nas escolas municipais. E aí o Maratona Lab Code, ele é um dia que coroa esse programa como um todo, onde as crianças das escolas municipais vêm aqui para o Ágora e elas têm desafios e elas vão ter que programar para resolver soluções para esse desafio. Alunos ali da 7ª série, 8º, 9º ano, eles vêm aqui e contam com o apoio, tem que ter camiseta, tem que ter material, tem que ter kit. Como é que viabiliza tudo isso? Com apoio também na iniciativa privada. Então empresas, por exemplo, como a ArcelorMittal, como a Lenora Ventures, como o Ágora, eles apoiam financeiramente esse tipo de iniciativa, para tornar isso possível. E foram várias edições com mais de 200 crianças participando nesse dia, capacitando professores também em metodologias ágeis. Então olha que bacana, quando vários atores do ecossistema se reúnem para causar um impacto sistêmico. Sabe por quê? Porque essas crianças estão despertando o interesse deles em matérias STEM, em física, química, matemática, artes. E as matérias STEM, elas estão na base de uma economia de inovação, não estão? Tudo bem que alguns querem ser youtubers, né? Mas a gente precisa de engenheiros também, não precisa? Então é isso que a gente tenta fazer, despertar nos jovens esse interesse pelas áreas STEM e pela solução de problemas. O que a gente fala é mentalidade empreendedora, é olhar um problema e enxergar uma oportunidade. Não é isso? Então esse é um outro exemplo. Outro exemplo que eu gosto de citar aqui é o da DBM Nano, que é um projeto lá da Márcia que começou com uma pesquisa de doutorado dela. E ela participou de vários programas, e vejam que são programas diferentes daqueles que eu citei no caso da Beacon, né? Ele começou com uma pesquisa lá na Unicamp, se eu não me engano ela estava fazendo o doutorado dela, alguma coisa assim, e veio continuar a pesquisa dela aqui em Joinville, encontrou apoio lá na Unisociesc, participou do JEDI, que é a Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação, está na 15ª edição já, 16ª vai acontecer esse ano, passou pelo Sinapse, teve recursos da FAPESC, participou do programa Mulheres Inovadoras, Mulheres Mais Tech, passou também pelo Startup SC e hoje está incubada lá no Inova Park, na vertical, né, de base tecnológica do Inova Park, a Centra. Então veja, é um outro caso de empreendedor que encontrou apoio, que encontrou oportunidades que vão ajudar ela a crescer a sua empresa. E por fim, para terminar, eu queria falar desse caso aqui que foi muito impactante. Todo mundo lembra que durante a pandemia a gente teve que tomar vacina, não teve? E aí, para tomar a vacina, a gente tinha que agendar, não é? Naquela época, como as prefeituras, todo mundo estava isolado, e aí você não queria formar fila, qual que era a alternativa para agendar as vacinas? Online, não é? Muitas prefeituras, então, buscaram empresas de tecnologia para comprar um sistema que fizesse os agendamentos. Esses sistemas estavam custando na ordem de 2 a 5 milhões de reais na época. Aí a gente vendo esse problema aqui, algumas pessoas, né, alguns voluntários lá do Fab Lab, na época algumas pessoas, alguns desenvolvedores lá da empresa que eu tinha na época, falaram, cara, mas isso não é difícil. Isso aqui se a gente faz, se a gente pega umas pessoas inteligentes no final de semana aqui, cara, acho que a gente resolve, porque não é complexo. Dá para fazer. E aí, voluntários se reuniram alguns finais de semana e desenvolveram esse sistema, o Agenda Saúde. Um sistema que foi validado pela Secretaria de Saúde e foi implementado aqui em Joinville, em código aberto. Sabe quanto que custou para a prefeitura? Nada. Não custou nada. Foram voluntários que fizeram isso. A gente economizou pelo menos 2 milhões de reais para os cofres da prefeitura. Fazendo isso daqui, ó, onde 100%, como eu falei, eles foram voluntários, né? Todas as centrais de divulgação da prefeitura ajudando, né, a divulgar isso, porque era necessário, né? E foram mais de 517 mil pessoas que se cadastraram. 94% das pessoas que foram imunizadas foram agendadas pelo sistema. Não teve caos, não ficou fora do ar. Para vocês terem ideia, nas primeiras semanas, os desenvolvedores estavam pagando do próprio bolso o servidor para hospedar o sistema. Até conseguir vencer ali a burocracia e hospedar dentro, né, dos servidores da prefeitura. Mas isso aqui é um exemplo clássico de como a comunidade, como esse ecossistema pode se mobilizar para resolver problemas da nossa comunidade. A gente imprimiu também face shields, né? Tava faltando máscara, lembra que tava faltando máscara? Cara, daí a gente lá no Fab Lab, um monte de gente falou, não, mas a gente tem algumas impressoras aqui, vamos imprimir esse face shield. A galera ficava montando no final de semana e aí mobilizou aquela comunidade de makers que tinham impressoras em casa e a galera começou a fazer também face shield em casa. Foram alguns milhares distribuídos nos hospitais e nos postos de saúde.
Não dá tesão? Não é bom isso? É disso que a gente está falando, cara. É pessoas se mobilizando para resolver os nossos problemas. Então vamos agora para a parte um pouquinho mais teórica disso. O que é então? Como eu disse antes, a ideia, tudo começa com uma ideia, com um conceito de negócio. Produto e capacidade de gestão é relacionado ao empreendedor. Mas todo o resto, o conhecimento, o mercado, o capital, as pessoas, e quando a gente fala aqui de conhecimento disponível, não é o conhecimento só do empreendedor. Porque em algum momento você vai ter que contratar pessoas, não é? Claro que tem empresas de uma pessoa só, né? Mas você precisa muitas vezes de um time. E será que você tem essa mão de obra qualificada, esses cérebros pensantes disponíveis na tua cidade? Se você tem mais chances de prosperar. Então, o conhecimento, o mercado que vai comprar isso. Não adianta eu montar uma empresa de tecnologia num lugar onde não tem mercado para isso. Então, os primeiros clientes, normalmente, são da tua rede de contatos. O mercado é importante, capital, pessoas. Então, tudo isso é o ambiente. Então, enquanto na natureza a gente tem o quê? Seres vivos, o ambiente e as suas inter-relações, como é que isso funciona, então, no ecossistema de inovação? São as pessoas, a cultura que existe nessa cidade e toda a tecnologia, infraestrutura e capital disponível. Por isso que o Vale do Silício é o que é, né? Foi o que foi durante muito tempo. Porque tinha uma cultura, tinham pessoas. Começou com a corrida do ouro no oeste americano, né? Eles iam para lá para mudar a vida em busca do quê? De ouro, né? Depois que eles conseguiram o ouro lá, eles tinham dinheiro para investir em outros negócios. E aí começaram a investir em outros segmentos, né? E aí levaram seus filhos para estudar em outras universidades, esses caras vieram educados com conhecimento e começaram a montar outros negócios. Então você tinha recurso, tinha mentalidade e tinha infraestrutura. Então, sem essas coisas aqui, não dá para construir um ecossistema próspero. Então, os atores que compõem, como a Dani falou, são quem? A sociedade, nós, todos nós. A academia, que gera o conhecimento, as universidades, as ICTs, as escolas. O setor público, né, que muito ajuda quando não atrapalha, e quando ele ajuda, gente, ele tem um poder enorme. É o que a gente está vendo nos últimos anos, uma aproximação, por exemplo, do poder público com a iniciativa privada, com parcerias, com a sociedade civil, para impulsionar ainda mais esses programas. Porque eles podem ajudar muito criando o quê? Facilitando regulações e criando incentivos também para quem quer empreender. Zonas industriais, zonas comerciais, redução de impostos, agilidade para abrir, para fechar uma empresa. Tudo isso ajuda, não ajuda o empreendedor? Então, eles são muito importantes. E, por fim, o setor privado, né, que são todos os empreendedores, as empresas, as corporates, pequenas, grandes, médias, todas elas estão aqui, que vão prover soluções para esse ecossistema. Então, falando de Joinville, vamos dar alguns exemplos concretos. O que a gente tem? Universidades públicas, a gente tem escolas privadas, tem as universidades comunitárias, como Católica e Univille, tem as instituições de ensino públicas, né, toda a rede municipal e estadual de ensino, as instituições privadas e também os centros e os parques tecnológicos. Então, tudo isso daqui, gente, compõe a academia, que vai desde os laboratórios lá, por exemplo, do Senai, os laboratórios da UFSC, que vai do Inova Park, por exemplo, dos pesquisadores, dos doutores que estão trabalhando. A academia ela é fundamental. Sem uma academia forte, não tem ecossistema forte. Então, a gente tem que se aproximar mais da academia. Diminuir essa distância que existe entre o universo acadêmico e o setor privado. Eles querem isso. Eles estão dispostos. Não estão? Cadê a Fran? Tá ali? Não querem, Fran? O Desk não quer? O pessoal da UFSC não quer o tempo todo? O Modesto está lá pedindo? Vamos lá. Vamos fazer parcerias. E a gente tem nós, a sociedade civil, que se organiza de diferentes formas. Associações setoriais, organizações de sociedade civil, comunidades, por exemplo, como o Move 47, Hub 47, o Sino, né, o Instituto Liberdade e Liderança. São várias formas de organização social. Você talvez se encaixe em uma delas. Mas será que você conhece quais são as suas opções? Então, esse é o convite que eu te faço. Saiba qual é esse grupo que tem mais sinergia com você, para você se juntar a esse movimento. E, por fim, as empresas, né? Aqui não dá para colocar todas, né? São mais de 100 mil, então eu coloquei algumas aqui, ó. São mais de 52 mil CNPJs em Joinville, 62 mil MEIs. Esse número aqui, óbvio, né? Fica desatualizado toda hora, né? Mas são muitas empresas cada vez crescendo mais. Nosso ecossistema está crescendo muito. Muitas startups, empresas de tecnologia também. A gente tem aqui os condomínios e parques empresariais, toda a comunidade de investidores, as incubadoras e aceleradoras. Então, esse aqui é o setor privado, ok? Essas são as 4 hélices. E já indo para o final, eu quero falar
do governo, dessa última hélice. Prefeitura, governo estadual, governo federal, as agências de fomento, o SEBRAE, né, as entidades privadas de interesse público e os órgãos setoriais. A gente tem recebido aqui uma série de atores desse ecossistema. Um deles que veio aqui, por exemplo, foi o Itamaraty, né, Fabiano? Você sabia que o Itamaraty tem mais de 60 embaixadas espalhadas pelo mundo? E em muitas dessas embaixadas existe um setor chamado de inovação. E o que esse setor faz? Ele identifica oportunidades naquele ecossistema onde eles estão inseridos e tentam fazer a ponte entre as oportunidades de empresas que a gente tem aqui no Brasil com essas oportunidades lá no exterior. E eles têm mapeamentos. Aí eu falei, cara, Recife tem, São Paulo tem, Belo Horizonte tem, Joinville não tem ainda. Ah, não vai ficar assim. A gente vai fazer um mapeamento também. E falar das oportunidades. Mas vai falar de quem? De vocês. Das empresas, das instituições de vocês. Só que se a gente não sabe o que está acontecendo, se vocês não estão conectados, como é que a gente vai citá-los nesse mapeamento? Entendeu? Então, toda hora surge oportunidade. Mas você precisa estar conectado, porque inovação se faz em rede. Então, para aproveitar isso, existem várias oportunidades. Eu quero hoje aqui enfatizar principalmente essa trilha do empreendedor. Que, como eu falei, começa com uma sementinha e vai crescendo, né? Um broto, uma árvore um pouquinho maior, aí depois ela vai crescendo, o tronco já vai ficando um pouquinho mais forte, já não é qualquer geada que mata a planta, né? Até ela virar uma árvore que começa a dar frutos. Para cada estágio de uma empresa, existe um tipo de necessidade diferente e uma solução diferente. Então, quando a gente pensa nisso, ó, aqui são alguns dos programas disponíveis no ecossistema. Olha quanta coisa a gente tem. Para cada estágio de empresa, existe algum programa, alguma iniciativa que você pode se beneficiar. Não importa se você é um empreendedor que está começando ou se você é uma grande corporate. A gente tem aqui, por exemplo, algumas empresas que já estão bem inseridas nesse ecossistema. A gente tem ArcelorMittal, a gente tem a Schultz, a gente tem Caesar, a gente tem várias, Águas de Joinville, que inclusive colheram ótimos projetos a partir dessa conexão com o nosso ecossistema. Para citar um exemplo, Águas de Joinville, num Jedi, conectou com uma equipe que pegou aquele lodo que eles têm no tratamento de água e transformou, sabe no quê? Material cerâmico. E é uma empresa hoje que está vendendo material cerâmico a partir de lodo, do tratamento de água. E essa conexão aconteceu onde? Dentro de um Jedi. E é uma empresa rodando que está resolvendo um problema de milhões que eles tinham que gastar para fazer o descarte desse lodo, que hoje está virando produto e está sendo vendido, gerando receita. Não é legal, gente? É muito legal. Então tem tudo isso, né? Participar em eventos como vocês estão aqui hoje, comunidades, associações setoriais, a gente tem a CIJA, a JORPM, CDL, enfim, uma série de coisas aqui. Para o empresário também tem as comunidades, as linhas de fomento. Gente, são muitas linhas de fomento e as pessoas não ficam nem sabendo. Quando eu olho ali a lista, eu vejo assim, pô, quantas empresas foram contempladas e de onde elas são? Esses dias eu vi um que tinha 25 empresas do estado, Santa Catarina, tinham 9, se não me engano, lá de Florianópolis e 2 de Joinville. Então eu falei, só 2, cara? O que aconteceu que a gente não aproveitou mais? Porque não tem mais empresas de Joinville usando essas linhas? Talvez é porque não saibam, né? E não sabem que tem aonde conseguir apoio. Ah, é difícil, é burocrático. Mas tem escritório de projetos, tem várias empresas que conseguem ajudar você a navegar por esses editais. Inovação aberta, expansão e diversificação, as missões internacionais, por exemplo. Enfim, várias iniciativas. Os professores e estudantes também, né? Pesquisas, desenvolvimento, voluntariado, conexões, recursos também para pesquisas e editais. Internacionalização a partir de intercâmbios também é uma oportunidade. Para nós que somos da comunidade, o que a gente tem? Participar, sendo voluntário, sendo mentor. Vocês sabiam que a gente tem, só no Join Valley, mais de 80 mentores cadastrados? É gente que doa o seu tempo, de graça, executivos, pessoas bem-sucedidas, experientes, que estão doando o seu tempo para ajudar empreendedores. Que estão lá discutindo como ir para o mercado, né? O famoso go-to-market, como definir melhor o seu perfil de cliente ideal. Então, eles estão disponíveis. E se você tem essa oportunidade, se você gostaria de contribuir, fala com a gente também. Apoiando e divulgando ações, cobrando também, né? De quem precisa ser cobrado e aprendendo, gente. Se desenvolvendo. Eu sei que é muita coisa para assimilar, não é? É bastante coisa, não é? Falei um monte, tô até com a boca seca. Deixa eu pegar uma água aqui. Se eu estiver babando no canto, vocês me avisem, tá? Mas é muita coisa mesmo. Mas para facilitar a vida de vocês, a gente fez o seguinte. Adivinha?
Mais um QR Code. Então peguem o celular de vocês, por favor, e escaneiem ali. Essa, então, é uma das portas aqui no nosso ecossistema, que é a porta do Join Valley. Mas tem várias portas. Tem a porta da Softville, a porta do Sebrae, a porta do Ágora, a porta do Inova Park. Em cada porta que você bater aqui no ecossistema, deixa eu sair da frente. Em cada porta que você bater aqui no nosso ecossistema, eu não estou falando só aqui do Ágora, eu estou falando de Joinville, desses atores que eu falei, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém disposto a te ajudar. E se ele não puder te ajudar diretamente, ele vai te encaminhar para alguém que pode. É aquele exemplo que eu falei logo no início ali, né? Da NanoBiocell. A gente não sabe o que pode acontecer quando a gente está conectado. Mas a gente precisa maximizar as nossas chances da sorte nos encontrar. Feito? Pegaram ali? Maravilha! Pode voltar então para outra apresentação? Muito bom. 9h36, exatamente dentro do cronograma, agora a gente vai então falar das oportunidades deste ano. De algumas instituições, algumas empresas, não dava para trazer todo mundo aqui no palco, então a gente está trazendo aqueles que ajudaram a fazer aquele coffee maravilhoso lá fora, para falar um pouquinho das ações desse ano, tá bom? Vamos lá? Vamos conhecer quais são as oportunidades? Para começar, eu queria chamar aqui para cima Fabiano Delagnolo do Agrotech Park e Daniela Dalfovo. Uma salva de palmas para eles! Vamos lá, uma salva de palmas mais forte! Lindos, maravilhosos, inteligentes! Eles! Representando o Ágora, Sebrae! Eles vão arrebentar aqui na frente! Subir a régua agora, né? Se eles não arrebentarem, ferrou para eles, né? É quase a batalha. É a batalha para ver quem tem mais oportunidade. Vamos ver. Em 4 minutos. Até o final ele vai estar sem voz. É possível. 4 minutos tá de sacanagem, né? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui 2 instituições super importantes no nosso ecossistema, o Ágora e o Sebrae, que tem inúmeras ações, a gente sabe, né? O desafio aqui para vocês é, o que de mais importante vai acontecer esse ano, que essa galera que está aqui nos assistindo vai poder aproveitar? Posso começar com você, Dani? Pode, com certeza. E aí, conta para nós. Bom dia novamente, né? Já estive aqui antes. Enfim, o Sebrae vem com inúmeras ações para fomentar empreendedorismo, inovação, né? É o nosso core aí principal. E vocês vão ver que em várias ações realizadas pelo ecossistema, o Sebrae vai estar aí como apoiador, fomentador, né? E só temos 4 minutos aqui, então não poderia também me estender e falar sobre tudo, né? Mas já deixo o convite aqui, o Sebrae está à disposição, principalmente para os empreendedores, né, com diversas soluções. Mas hoje eu trouxe aqui no QR Code do Sebrae o Meetup Startup. A gente vai realizar semana que vem, quarta-feira que vem à noite. Então é um encontro de conexão, networking, com conteúdo, para você que tem uma startup, para você que tem uma ideia inovadora, para você que quer gerar conexões. Um evento gratuito, vai acontecer aqui no Ágora, inclusive aqui nesse mesmo auditório. A gente já passou dos 150... Olha só, 150. Muito bom. Então, mas a gente quer lotar aqui e gerar muita conexão, porque na verdade é o que você falou, né, Roger? Sozinho a gente não faz, até faz, mas com mais dificuldade, mais lento. Então, se utilizar desses eventos, desses ambientes, para dar celeridade no empreendimento de cada um. Legal. E o Sebrae, eu fiquei sabendo, tá de casa nova. Até fui lá conhecer, tá linda aquela casa. Conta pra gente. Tá linda. Inauguramos oficialmente segunda-feira, uma cerimônia ali de abertura, mas faremos também um evento para o ecossistema lá, né? E não estamos mais fisicamente aqui com o nosso escritório, mas permanecemos com as ações, com o projeto estruturante aqui do Ágora, né, Fabiano? Então, a nossa parceria permanece. Mas sim, estamos de casa nova, né? Como o Joinville merecia, tá lá para vocês, empreendedores, estamos à disposição, com as portas abertas. Marque, vão lá tomar um café, conhecer nossa casa nova. Maravilha, obrigado, Dani. Agora eu queria saber do Sebrae. Fabiano, para quem não sabe, o Fabiano fica parte do escritório dele, mas boa parte do tempo ele fica aqui no café. Eu fui promovido pro Sebrae agora. Não, desculpa, eu falei Sebrae. Não. Diretor executivo do Ágora e ele fica parte do tempo dele no escritório, mas parte aqui no café, que é onde as conexões acontecem, né, Fabiano? O escritório é aqui, na verdade. É ali, né? Ele fica ali no café. E aí, eu digo, cara, cada enxadada é uma minhoca, né? O bicho... Cara, eu ia falar essa frase agora. Tu ia? A frase do momento, gente. Bom dia a todos. Conta aí. É essa que eu tenho usado, né? Cada enxadada uma minhoca. 80% do público não entendeu, né? Que mais velho, escutei. Mas assim, é muita oportunidade e muita coisa acontecendo.
acontecendo, né? Esse evento hoje aqui mostra isso também, essa conexão, essa sinergia, né? E energia. Mas compartilhar com vocês algumas ações aqui do Ágora para esse ano, né? A gente tem agora, 5 de março, a sessão de negócios, a gente está chamando, é um programa chamado AgoraMet. A gente vai começar com as empresas residentes primeiro e depois vamos abrir para empresas do parque, também de Joinville, mas uma sequência de sessão de negócios para que as empresas se conheçam e façam negócios entre elas. A gente está lançando o Ágora Club, que é um programa de membership. Então já convido que acessem nosso QR Code também e sigam as redes sociais, e ali também tem o WhatsApp do grupo da comunidade, onde vocês vão estar sempre atualizados. E aí vão entender como participar também do Ágora Club. De repente um CPF, né, empreendedor, estudante, não faz sentido ter uma sala aqui no Ágora, mas quer estar conectado aqui a esse movimento, esse ecossistema, então por meio do programa de membership vai poder participar. Também falar do FINEP Day no dia 11 de março, a gente vai divulgar também os convites oficialmente, foi definido ontem. O pessoal da FINEP vem aqui para apresentar os editais abertos e como acessar, tirar dúvidas, e é aberto à comunidade também, quem quiser conhecer mais dos editais e o fomento da FINEP no dia 11 de março. Dia 19 de março a gente tem o lançamento da Casa Livre em Joinville, vai ser aqui no Ágora. Então vai ser um evento muito bacana, de altíssimo nível, e nesse momento do lançamento da Casa Lead, a gente também vai lançar outros programas e novidades. Vai ser oficialmente nesse dia inaugurado o Laboratório de Inteligência Artificial, que vai ficar ali no MOB. A gente lança também um projeto junto com a Quantus de caminhão de hidrogênio. A gente vai ter em exposição aqui uma empilhadeira, um caminhão de pequeno porte e um cavalo de carreta, os 3 movidos a hidrogênio, toda a estrutura para mostrar para os interessados. A gente lança também a pedra fundamental do Ágora Live, que é a moradia do futuro, que é uma casa que a gente vai construir aqui no Bosque. Vai ser um grande laboratório, um grande showroom de inovações e tecnologias. Tem a Ana da Tigre aqui, não vi o Lute não chegou ainda, tá? Mas a Ana representando a Tigre, que é uma das empresas embarcadas já nesse projeto, o Desk, né, também com alguns pesquisadores, né, Fran, e assim por diante. Temos ainda no dia 26 o lançamento da pedra fundamental do SEMAC, daí um grande projeto tocado pela Valbert, que eu acho que tem gente da Valbert aqui, eu vi pelo menos o João, junto com várias instituições. SEMAC é a sigla de Centro de Excelência em Manufatura Avançada, um projeto gigante e que vai conectar várias empresas do setor, mas puxado pela Valbert, né? Que vai significar na prática a construção de mais um prédio. Isso que eu ia falar, né? Fantástico, vai ser uma infraestrutura física mesmo, né, Fabiano? Mesmo, lá na rotatória no final, naquela esquina, né? Então um prédio com muitos laboratórios, com projetos de inovação, voltado para o setor metal mecânico, com ênfase em ferramentaria e modelação, né? Mas que conecta várias universidades e várias empresas. E a gente tem também o Panorama 26, daí no dia 20. Então, dia 19, né, falei vários eventos. No dia 20 de manhã, a gente vai ter um evento voltado para a inovação aberta, que a Dani logo no início mencionou, né? Um dos objetivos da governança para esse ano é subir a nossa relevância em inovação aberta. Então, nós temos aqui no Ágora o programa Ágora Connect, que ele tem como ênfase justamente pesquisa científica, né, junto com empresas e universidades. Então, inovação aberta voltada para pesquisa e desenvolvimento. E no dia 20 de manhã teremos o nosso conselheiro Paulo Alvim, ex-ministro de Ciências, Tecnologia e Inovação, no painel, junto com o Márcio do Instituto Von Braun de Campinas e o Fábio Pinto, que é o presidente da FAPESP. São 3 feras que vão estar falando sobre o panorama de inovação aberta no Brasil. Só fera. Exatamente, e como a gente vai poder tirar dúvidas e acessar, né? Então, dia 20 de março também. Então, falando só até março, né? Nossa, então, não, se fosse até dezembro, ele ia ficar até meio-dia aqui contando tudo. Eu já passei do meu tempo, então bem rapidinho aqui, a gente está resgatando o Ágora Health, que foi um projeto lançado no início do Ágora e que ficou pausado, que é o hub de inovação na área da saúde. Estamos em conexão aí com os 9 principais hospitais da cidade, nesse programa de inovação transversal para os hospitais. A Sara Prohin está aqui, né, que é uma das pessoas que está puxando conosco. Quero convidar para acessar o Ágora Play, que é o nosso podcast.
A gente tem diferentes temporadas, então quem tiver interesse também nos procure para participar de algum episódio. E fecho dizendo que a gente está mais seguro aqui no Ágora e no Perini, porque nós inauguramos mês passado um laboratório da Polícia Civil, LabTech da Polícia Civil de Santa Catarina. Toda a parte de crimes cibernéticos, sonegações, tudo que envolve o digital da Polícia Civil está aqui nesse prédio. Então é super bacana para nós ter esse projeto aqui. E se vocês observaram lá na entrada do parque, tem uma obra, quem entra à esquerda, que está sendo construído um hangar para o Águia da polícia também, que vai ser a base aqui. E esse ano a gente fecha 25 anos de Parque Perini agora em março e 7 de agosto. Então, viu, gente? O que não faltam são oportunidades, não é? Então se conectem, uma salva de palmas para os dois. Muito obrigado! E agora, eles que vão fazer um show de rap aqui na frente, Daniel Moreira e Michele Antônia, para falar da Softville e da Cofound. Uma salva de palmas para eles! Chão. Não? Não era o que a gente combinou? É que eu não trouxe minha JBL hoje. Precisava ver se eu tivesse trazido. Esqueci. Se eu tivesse trazido, vocês iam ver. Faltou esse item, né? Faltou. Mas o que não faltam são oportunidades, né? Tanto na Softville quanto na Conecta. Na Cofound, desculpa. Conta pra gente então, o que a gente tem lá? Começa, Daniel. Bom dia. Bom dia, gente. Então, rapidamente, Softville, uma fundação, 30 anos de existência. O nosso objetivo, a nossa razão de estar aqui todo dia é criar e potencializar as empresas de tecnologia da região, né? Então, para esse ano, a gente escolheu alguns pilares. Um é a própria incubação, que já é tradicional, o Roger já até trouxe exemplos de incubadas nossas aqui. Esse ano, metodologia de Hub, incrementada com Startup SC, que também trouxe exemplos aqui, né? Então, isso potencializa cada vez mais o desenvolvimento dessas startups. Então, a gente está agora com o processo seletivo até 8 de março para receber mais startups. Então, quem tiver aí uma ideia, quiser colocar, né, a prova nessa nossa metodologia, acesse o nosso QR Code aqui, que vai para o nosso Instagram. Na Link da Bio tem tudo que eu vou falar para vocês está ali para mapear, para vocês poderem se inscrever e conhecer. Então, o incremento do Startup SC vem para melhorar isso aí. Vocês viram que quando uma empresa participa do programa de incubação e ainda quando participa do Startup SC, ela, né, alcança áreas ainda maiores e agora nós temos tudo isso congregado numa única metodologia só. Alguns resultados dessas nossas startups aí, e nesses 4 anos que nós estamos, já foram mais de 10 milhões de investimentos recebidos. Então, a gente olha só que legal. Muito importante. Fora números, assim, que agora não lembro de cabeça, de faturamento, de ISS retido, né, para a prefeitura, cadê o William, estava aqui agora, a gente ajuda também a economia da cidade de Joinville, empregos gerados, etc. E as empresas que estão, obviamente, dentro de um programa de incubação como o da Softville, comparadas às que não estão, elas têm uma taxa de sobrevivência muito maior, não é? Sim, porque daí, aquilo que tu falou, a gente vai, né, dar a dosagem certa, na hora certa, para ela poder dar frutos lá na frente. Muito bom. E lembrando, né, que todo esse programa de incubação, ele é subsidiado em diferentes formas, não é? Então, assim, as empresas não precisam fazer investimentos astronômicos para fazer parte desse programa. Não, tem um investimento linear ali nesses 2 anos de processo e tem muita gente boa, né? Ajudando, né? A partir do que tu falou, a gente sai daquela cadeira solitária do empreendedor e vem para um ecossistema para poder beber uma fonte rica de conhecimento. E Expo Inovação? O que a gente pode esperar? A Expo Inovação já está programada 23 e 24 de setembro, o maior evento, né, da região de tecnologia e inovação. A gente recebeu ano passado a grata surpresa da Secretaria de Educação, que ela entende, a Secretaria de Cultura, que entende que no primeiro semestre nós temos na cidade a Expo Gestão e no segundo semestre a Expo Inovação, então a gente foi premiado com isso, né, entendendo que é um evento importante para a sociedade, onde a gente pode, né, fazer network, conhecimento. Lá é um momento para vocês poderem explodir a mente, né, e conhecer e se conectar com novas pessoas. Maravilha, Dani. Nós também somos aqui na região, né, o representante oficial da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, então tudo que vocês ouvem falar de ACAT aqui na região é
Softville, um braço associativo. Então, quem tem empresa de tecnologia e precisa se inserir nesse hub, né, catarinense, um dos maiores do Brasil, pode, através da Softville, acessar tudo isso, todos esses benefícios que a gente oferta lá via CAT. Então, Maravilha, nós somos Dani. aqui o representante oficial da CAT. Muito bom, muito obrigado. Tem mais um eventozinho, mas tem um baita evento que acontece aqui também. Conta pra nós. No segundo semestre, que é o Conexão Edtech. Ah, sim. Joinville é uma cidade tradicionalmente, né, Industrial, claro. Nós estamos conectando essas duas matrizes econômicas fortes da cidade, que é a tecnologia, né, as empresas de tecnologia e o setor tradicional, para dar uma acelerada, né, nos resultados. E o Conexão Edtech, então, para quem tem uma startup que tem alguma solução para a indústria, ou uma indústria que quer se conectar a esse universo, é só falar com vocês sobre o Conexão Edtech. Isso. Maravilha. Previamente, 10 de novembro, aqui no Auditório. Show de bola, muito bom. E agora vamos falar da Cofound. A Cofound que tem alguns cases brilhantes aqui na cidade, vem ajudando muitas empresas com a sua consultoria, com a sua metodologia. Conta para nós, Michele, o que a gente pode esperar e quais são as oportunidades para 2026? Bom dia, pessoal. Já roubou o nosso exemplo, né? A gente ia trazer o exemplo aqui da Nano Biocel, tu já antecipaste, né? A Cofound, nós somos uma aceleradora de negócios, então nós aceleramos pequenas, médias empresas e temos uma jornada muito especial de aceleração para as startups. Então, a exemplo da própria Nano Biocel, que tu já, né, contaste, eles estão conosco nessa jornada. E nós viemos nessa pegada forte, né, trabalhando com as startups, com as empresas, né, para acelerar os negócios, aquilo que tu comentava, né, chega um momento que você tem que dar o gás, né, dar mais nutrientes para que as empresas possam se fortalecer, essa é a ideia. E pensando para esse ano, a gente começa falando do Experience Day, que é uma parceria que nós temos aqui com o Ágora, né, o próprio nome já diz, é um dia de experiência, de imersão aqui no Ágora, onde a gente consegue fazer um tour por aqui, né, e além de fazer tour, conectar com as empresas que estão aqui, né, fazer esse benchmarking que é importante e finalizar com mão na massa mesmo. Né, que legal! E as empresas saem, os seus times, né, saem daqui com essas ferramentas, que a ideia não é apenas, né, o conversar, o ter a teoria, mas você sair com coisas práticas. E para depois da conexão, né, ir pro prático. E não é só startup, né? Eu sei que vocês ajudam também grandes empresas já estabelecidas, árvores, né, bem maduras aí que querem, né, se reinventar. Então, para quem trabalha aqui dentro de uma grande empresa e quiser também um apoio para se reinventar, pensar fora da caixinha, vocês ajudam. Exatamente. Para essas empresas, a gente trabalha com jornada sob medida. Então, a gente faz um diagnóstico inicial e entende, ó, a jornada tem que ser em CX, tem que ser na área comercial, né, tá com alguma questão ali na parte fiscal, financeira, que precisa, né, desse aporte para evoluir ainda mais. A gente trabalha com essas jornadas direcionadas sob medida para cada cliente, para cada porte. Né? Legal, a gente entende muito que bom. para startup é de uma forma, para pequena é de outra, para média, né, tem que ser algo de fato elaborado sob medida para cada um, de acordo com a necessidade e o tamanho. Muito bom. E ali no QR Code, então, o pessoal tem mais detalhes ali sobre o Experience Day, por exemplo, como quiser participar, tá ali no link, é isso? Sim, tá ali, a gente tem todas as nossas portas ali abertas e qualquer coisa conecte com a gente, né, mande uma mensagem, a gente esclarece, entre em contato para entender a demanda, né, seja para o Experience Day, que é algo que a gente tem aí já, né, desde o ano passado trabalhando e que faz bastante diferença, ou para a gente mapear essas jornadas específicas e focais. Maravilha. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. E para o terceiro round de oportunidades, eu chamo aqui na frente agora Luciana e... não é a Ana, me ajuda. Lu César. Então vem pra cá, uma salva de palmas, por favor, a Luciana e o César, para falar da Conecta Projetos e da Semente Inovação em Negócios. Muito bom tê-los aqui, por favor. Fiquem à vontade, onde quiserem. Então vamos lá. Sem mais delongas, a gente tem algumas oportunidades para compartilhar com essa galera que está aqui, né? Então vamos lá, em alguns minutinhos. Conta pra gente, Luciana, o que eles podem esperar. Bom dia a todos e todas. Descemos correndo ali, ó. Tô fora de forma, viram? Vou ter que voltar ao meu pedal. Primeiro, eu estou aqui representando a Conecta Projetos, que é uma startup que foi criada dentro do ecossistema de inovação
empreendedorismo e inovação de Joinville. Então, esse é um ponto forte, porque a gente trabalha muito essa questão de aproximar as pessoas e os diferentes atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo de oportunidades, tá? Oportunidades existentes. Por isso, a Conecta Projetos sempre está envolvida e tem vários chapéus, como a gente chama, né, como a gente diz. Então, a gente trabalha com consultorias e assessorias específicas e desenvolvimento de eventos com foco em negócios de impacto, negócios sociais. Então, se uma empresa, se uma pessoa, se uma organização da sociedade civil quer realizar algo voltado a impacto, sustentabilidade socioambiental, a Conecta Projetos ajuda ela a desenhar e a olhar estrategicamente para onde ela pode caminhar. Então, esse é o principal objetivo da Conecta e é assim que a gente atua. Estamos juntos. Então, quando a semente chega aqui no ecossistema, com certeza não tinha outro desenho para ser feito, né? Nós acabamos nos unindo com a Semente Negócios e hoje estamos com a Semente como consultoria especializada da Semente aqui na Eleva Incubadora, com foco também em negócios sociais e ambientais e negócios de impacto. Maravilha, que legal, Luciana. Então, assim, para quem está nos ouvindo aqui e tem interesse nessa área, então, sustentabilidade, negócios de impacto social, uma das portinhas para bater, então, é lá na Conecta, não é? Muito bom, gente, vale a pena, assim, é um pilar super importante da economia, que vem crescendo cada vez mais, temos negócios extraordinários aqui, principalmente de transição energética, de impacto, né, socioambiental. Então, saibam que existe também pessoas, empresas, instituições capazes de apoiar esse tipo de negócio. Muito obrigado, tá, Luciana? E César, conta pra gente, lá na Semente, como é que estão as coisas? Animados para esse ano? Muito, cara. Obrigado aqui pela oportunidade também de falar. A Semente, ela tem 15 anos de história já, né? Uma aceleradora, uma das primeiras aceleradoras do Brasil, inclusive, nasceu em 2011. E a gente trabalha com filiais no Brasil todo. E aqui em Joinville a gente entrou no ano retrasado, trazendo um programa próprio, né, nosso de incubação e aceleração de negócios de impacto, no qual a Luciana veio a somar no time, a Ana Paula que está aí também. O programa ele é mantido pelo Sicredi, a gente está aberto sempre a novos mantenedores também, a gente conecta muito indicadores de impacto dos próprios negócios aos indicadores de relatório de sustentabilidade das empresas. Então, a empresa, ao investir ali, né, na Eleva, acaba trazendo também esses indicadores para os seus relatórios. A gente está lançando uma chamada agora, em maio, para um novo ciclo de incubação e aceleração. Os negócios de impacto que estão hoje incubados, são 5, né, que estão incubados hoje conosco, é gratuito a incubação para eles, por isso que a gente trabalha com esses mantenedores. Então, a única coisa que a gente faz é que quando os negócios eles captam investimento, recursos, a gente pega um percentual para poder ajudar na manutenção da incubadora. Mas só isso, incubação de 2 anos, gratuito. O primeiro ano a gente chama mais de incubação, para estruturar melhor a operação do negócio, né? E o segundo ano de aceleração para fazer a atração do mercado, captar investimento, recursos e por aí vai. Que legal, César, porque eu imagino, né, os negócios que visam o lucro e maximizar, né, os resultados financeiros, eles têm, obviamente, um viés maior para isso, né? Mas os negócios de impacto social, eles têm características muito diferentes, né? Tempo de maturação diferente, de mensuração de resultado. E bom saber que a gente tem, né, uma incubadora aqui na cidade agora, voltada para esse segmento que entende essas necessidades. Muitíssimo obrigado. Para quem, então, está interessado nesse assunto, é só escanear aqui e entrar em contato com eles. Tem um minutinho? Tem 30 segundos. Pessoal, oportunidades a gente sempre acaba divulgando na rede da Eleva, na rede da Conecta, tá? A gente está sempre junto nesse processo. Com o Sebrae, nós estamos juntos também, olhando para negócios de impacto. Então, tanto a Semente, a Eleva, quanto a Conecta está junto sempre. O ano passado, nós abrimos na Expo Inovação um mapeamento de negócios de impacto socioambientais. Eu acho que é importante a gente dar continuidade para isso. Está fechado nesse momento, mas eu acho que temos planos de, nesse viés do mapeamento, né? De conhecermos quem está fazendo a diferença em impacto aqui em Joinville e região. Acho que é importante a gente também dar segmento para isso. Com certeza, com certeza. Uma salva de palmas, por favor. Muitíssimo obrigado, Luciana. Muitíssimo obrigado, César. Aí agora, bem na hora que eu ia chamar, o meu computador bloqueou. Vamos soltar aqui. Pronto. Agora eu peguei a minha cola de volta. Então eu chamo agora, para a quarta rodada, eu chamo aqui Marcelo Salles Dias da Easy Protec e Vanderlei Borges. Por favor, uma salva de palmas.
Venham para cá, vamos contar para essa galera as oportunidades de 2026, por favor. Subam aqui, temos cadeirinha aqui para vocês. E aí, pessoal, estão gostando? Tá sendo legal? Tá sendo útil até agora? Também, se não tiver, não fala nada. Brincadeira, falem sim, porque a gente precisa aprender e melhorar cada vez mais, tá bom? Vamos lá, vamos então ouvir um pouquinho de vocês. Conta pra gente então, Marcelo, Vanderlei, contem pra gente o que essa galera que tá aqui pode esperar para 2026 nos negócios de vocês. Bom, primeiramente agradecer o convite para estar aqui divulgando e abrir. É uma satisfação muito grande estar presente nessa inovação aberta, né? Bom, a Borges Group, ela é uma empresa de implantações industriais com o objetivo de desenvolvimento industrial. Esse é o foco da Borges Group. Dentro disso, a gente tem algumas vertentes, seja na área de implantações industriais, seja na área de desenvolvimento e otimização industrial, ou na área de acesso a mercados de capitais através de M&As. Mas também de participações empresariais. Eu acho que é esse que é o ponto que a gente conecta com esse ambiente, que é a participação de uma empresa chamada Boson Economics, e uma startup que está iniciando, e ela trabalha focada na área de desenvolvimento econômico. Então, o objetivo nosso é a gente proporcionar a área de desenvolvimento econômico através de produtos e insumos. Para esse ano, nós estamos focados nisso. Hoje nós já temos atendendo clientes do Mato Grosso do Sul e em Rondônia, e para esse ano nós vamos criar algumas vertentes para cidades e na área do agro também. Então a gente está muito focado esse ano nessa vertente, na área de desenvolvimento econômico. Legal, bacana, Vanderlei. Então, quem quiser saber mais como se conectar com essa indústria do agronegócio, como conectar, então, com outros estados, você pode ser uma ponte para essas pessoas, é isso mesmo? Exatamente. O objetivo nosso é a gente entender como é que está o fluxo econômico dentro das transações, dentro da cadeia produtiva, e entender como que a gente pode contribuir para a otimização do desenvolvimento econômico, inicialmente regional, que esse é o foco, mas a gente está criando ferramentas para ir para outras vertentes, sejam as cidades, sejam alguns segmentos que nós optamos agora nesse início com o agro. Legal, muito, muito, muito bom. Lembrando, gente, que quando a gente fala de desenvolvimento econômico, né, de uma cidade, tudo que a gente quer é aumentar o valor agregado das cadeias produtivas que existem. Então, se, por exemplo, a gente desenvolve aqui muitas peças de serviço para a indústria automotiva, né, a competição nesse segmento é altíssima, as margens são baixas. Aí, no momento que a gente cria um centro, né, de um cluster automotivo de tecnologia com laboratórios, a gente está desenvolvendo tecnologia e não só sendo integradores. E com isso a gente está aumentando o valor agregado dos nossos serviços da economia. Com isso a gente tem mais capital intelectual, melhores salários, contribui para o desenvolvimento econômico, gera mais impostos, consegue prestar melhores serviços. Então esse é o objetivo, né, do ecossistema de inovação. Como que a gente aumenta, através da inovação, o valor agregado das cadeias produtivas, né? E nesse sentido, Marcelo, e aí? Conta pra gente como que a EasyTech ela entra nesse cenário. Então, a EasyPro é uma empresa de tecnologia e a gente trabalha fundamentalmente com softwares voltados para a indústria, né? Esses softwares eles vieram para facilitar, aumentar a produtividade e a rentabilidade dessa produção das indústrias, porque processos antigos, como a tomada de tempos, que é a cronoanálise, que muita gente não conhece o termo, e a tomada de métodos dentro de uma linha de produção, ela é feita muito manualmente ainda hoje. Um cronômetro, uma planilha, papel, e a gente revolucionou e inovou essa tomada a partir do momento que a gente faz ela com um vídeo, a gente capta as imagens da produção, já faz a tomada dos tempos de cada processo e já entrega no final um relatório onde tem ali as mudanças, as melhorias que podem ser feitas naquele processo, e um processo que antes demoraria horas na mão de uma pessoa, de um analista, ele é feito em minutos, porque a gente conseguiu colocar isso tudo dentro de um software que faz essa captação. A captação pode ser feita por um tablet, quando são processos curtos, ou câmeras que a gente instala para processos mais longos dentro da indústria. Qualquer segmento de indústria, tendo uma linha de produção, a gente consegue fazer isso. Que legal, Marcelo. Muito interessante mesmo. E, gente, eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma ideia e quer fazer uma empresa de software, por exemplo, sei lá, né, a gente brinca, né, gestão de fila de boate. Cara, você pode fazer em Florianópolis, em Belo Horizonte, onde você quiser. Mas se você tem uma empresa de tecnologia, uma ideia que esteja conectado com a indústria, não tem lugar melhor do que Joinville. Qualquer pessoa que quer empreender para a indústria, para a manufatura, se você quer construir um trator elétrico, como a IAC faz,
se você quer ser uma empresa de drone, de robótica, não tem lugar melhor do que Joinville. E essa mensagem a gente tem que levar para frente, tá, pessoal? Essa é a nossa vantagem competitiva. E é esse tipo de negócio que a gente tem que trazer cada vez mais para cá. Olha, pegando esse teu gancho aí, nós somos uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul. E a gente viu uma grande oportunidade aqui em Joinville, por tudo que tu falou. Esse lugar onde a gente está, o Agro, é um lugar inspirador e que junta um hub realmente de várias tendências. Então a gente veio para cá por causa disso. E que também legal. falando de inovação, a gente não podia deixar de olhar para frente e melhorar os nossos próprios produtos, né? Hoje a gente está colocando a inteligência artificial dentro dessa tomada de tempos para que ela seja treinada de acordo com cada empresa, com cada processo de cada empresa, para que a inteligência artificial esteja nesse processo e consiga fazer essa captação que hoje a gente faz. Com uma pessoa, ela faça autônoma. Porém, né, não fiquem assustados, as pessoas ainda são necessárias, por um bom tempo ainda serão necessárias, porque não adianta tu chegar para o ChatGPT, falar qualquer coisa para esperar um grande resultado, né? Ainda tem que ter a pessoa por trás para analisar, para fazer os comandos, né? E no caso nosso de treinar essa IA para que ela faça essa tomada de tempo, de processo, exatamente como ele quer. Maravilha. Gente, uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Vanderlei. Muito bom saber dessas iniciativas, né? A gente tem todos os atores do ecossistema aqui representados aqui em cima, iniciativa privada, academia, poder público. E agora eu queria chamar, então, estamos indo para o final, eu queria chamar aqui a Evelyn, do Hub 47, e a Gabriela Viana, do Sicredi. Por favor, uma salva de palmas para elas! Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos falar agora as oportunidades do Sicredi e do Hub 47. Vamos explicar para o pessoal. O Sicredi, quem não conhece, não sei onde está vivendo, né? O Sicredi vive por todo lugar, está por fora, né? Mas o Hub eu não sei se todo mundo conhece, né, Evelyn? Muitos conhecem pelo Startup Weekend. É verdade. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Ah, esses estavam lá, né? Já para entrar na pegada do Startup Weekend, né? Conta pra gente então, o que é o Hub 47 e como que essas pessoas que estão aqui podem se conectar com o Hub e o que eles podem esperar de vocês lá. Legal. O Hub 47 ele é uma comunidade de Joinville e região que surgiu do Startup Weekend. Então, nós somos aí propagadores, né, dessa iniciativa, que é o Startup Weekend, além de outras como o TEDx, que nós entregamos agora esse final de semana também, que é nomeado de Joinville, né? Então, é o primeiro de Joinville, então da nossa cidade como um todo, né? O Startup Weekend ele acontece 2 vezes ao ano, então essa edição agora que a gente vai entregar em abril vai ser de logística. Então já deixo o convite também para quem quer participar, quem quer apoiar, quem quer também trazer, né, seus colaboradores para dentro dessa experiência que é fantástica também. E até também mencionar que o facilitador dessa edição, ele é do Porto Digital. Então ele é uma das pessoas das conexões lá de Recife, que é o parque tecnológico deles lá, né? Uhum. Então isso vai ser bem bacana também. Estamos também trazendo aí, quem sabe, uma oportunidade para o Startup Week, que vai ser uma semana da jornada do Startup Weekend, né, para quem quer realmente levar um pouco mais adiante, né, para seguir com essas iniciativas. Vai ter outra edição Mega Startup Week, porque a gente teve ano passado uma edição Mega, né, com várias verticais. Vai ter de novo esse ano ou não? Esse ano não. Esse ano vai ser essas duas vertentes e quem sabe o Startup Week ainda surge. Aí é grande também, né? É uma grande oportunidade também. Então ele é um movimento de ação, né? O TEDx ele é um movimento de inspiração para trazer ideias. A gente teve pessoas que estão aqui que foram speakers também. Trouxemos pessoas de fora, né? Até mesmo como o João Kepler. Então foi um grande diferencial para dentro da nossa cidade também. Foi ótimo o evento, aliás. Eu estava lá e assim, o nível das palestras foi realmente muito bom. Parabéns para vocês terem organizado isso. Muito, muito legal mesmo. É muito bacana. E um ponto de conexão também que a gente traz é o Silicon Drink About, que é uma iniciativa londrina para conectar as pessoas, né? Founders de startup, conversar sobre assuntos, né, do network do dia a dia, trocar ideias. E até também quem quer receber o Silicon Drink About nas suas empresas, né, na sua startup, na sua entidade, a gente pode também estar conversando, porque são momentos de conexões, são momentos de você ter alguma oportunidade de apresentar também o seu negócio e toda essa parte de inovação e startup também aqui da nossa cidade, né? Então são pontos de conexões. Além desses que são os mais renomados, né, que muitas pessoas conhecem, aqui na nossa cidade a gente também traz outras iniciativas. Então, a comunidade ela é justamente para isso, para fomentar tudo que a gente faz aqui, a Joinvale, o Ágora também, as outras iniciativas que a gente faz, né? Então, tudo isso, ele está dentro
da comunidade e sintam-se totalmente à vontade para fazer parte dessa comunidade. O QR Code ele está aqui para isso também, para conectar todo mundo. Maravilha, Evelyn. Muitíssimo obrigado. Obrigada. E o Sicredi, assim, a gente vê, e aliás eu sou cada vez mais fã, assim, de ver como uma empresa, né, que é uma instituição financeira, ela apoia tantas iniciativas da comunidade de inovação, né? A gente vê o Sicredi apoiando, né, muitas iniciativas, isso é super legal. Negócios que a gente normalmente não pensaria que estariam conectados e vocês estão lá, né? Então, conta pra gente por que é tão importante para o Sicredi estar envolvido com o ecossistema de inovação. Eu quero começar contando uma historinha. Eu sei que todo mundo já conhece o Sicredi, mas eu acho que para que vocês conheçam um pouquinho mais ainda, né? Então, há 120 anos atrás, mais de 120 anos, numa cidade rural, da área rural, lá no Rio Grande do Sul, um padre chamado Theodor Amstad identificou uma falta naquela comunidade onde ele estava inserido, né? Uma dificuldade financeira daqueles agricultores. E aí ele resolveu inovar. Não foi uma inovação tecnológica, mas sim uma inovação social. E aí nasceu a primeira cooperativa, a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, que é o Sicredi. Então, com um propósito muito claro desde então, que é o que nos baliza até hoje, né? Promover a prosperidade da comunidade. Hoje, de forma nacional, o Sicredi, nós somos 10 milhões de associados. 10 milhões já? 10 milhões. Hoje eu represento a Sicredi Norte SC, então, aqui do outro lado da rua, né, a nossa sede. Nós atuamos em 17 cidades aqui da região, somos 132 mil associados. E aí, falando de iniciativas daqui, né, o que o Sicredi Norte SC faz? Então, hoje nós temos o Comunitar, que é um fundo de investimento em startups. Investimos em qualquer startups? Não. Então, essas startups, elas precisam resolver problemas da nossa comunidade, dos nossos associados, porque quando você tem conta, acho que todo mundo sabe, né? Quando você tem uma conta dentro do Sicredi, você não é um cliente, você é um sócio, você é dono do negócio também. Então, aquele resultado, ano passado a gente atingiu 142 milhões de resultado líquido. Então, Uau. todo esse resultado também é do associado, ele também participa, vota nas assembleias, enfim. Então, nada mais justo do que tudo aquilo que a gente for investir realmente gerar valor para os nossos associados. Então, essas startups, elas precisam ter esse viés, né? Precisam gerar valor para os associados. Além disso, nós somos mantenedores do Eleva, né? Muito bem representado aqui pelo César. Nós temos uma área bem robusta de inovação ali com 17 pessoas falando de IA, automação, desenvolvimento de sistemas, planejamento estratégico, financeiro, processo. E inovação aberta, que eu estou com esse tema, a gente está olhando para esse tema desde o ano passado. Esse momento aqui representa muito o que a gente quer, que é a conexão. Porque assim, a gente fala que a gente não tem a receita do bolo. A gente já conversei com alguns atores aqui do ecossistema e a gente não tem nada exatamente pronto falando de inovação aberta, mas a gente está muito aberto para construir com os atores, com os colegas, né, de uma forma que gere valor lá na ponta para o nosso associado. Além disso, também, então, a gente tem algumas iniciativas falando de entusiastas da inovação lá na agência, lá na ponta, porque a gente inova muito aqui na sede. Sim. Mas a gente quer levar esse olhar também lá para a ponta, né, para que no momento em que um colaborador esteja atendendo um associado, ele também tenha esse olhar de inovação. Opa, preciso explorar o que eu posso levar para a sede construir para melhorar a vida do nosso associado, né? E para finalizar, assim, bem resumido, né? Nós também falamos muito de educação financeira dentro do Sicredi. Então, é muito mais hoje pessoa física, né? Escolas, universidades, instituições, de acordo com o público, né? A gente adapta. E hoje nós construímos uma educação financeira voltada a startup, a novos negócios, que é uma dificuldade, acho que, geral. Assim. Sim, é verdade. Então, e aí a gente fala assim, o Sicredi vai dar uma palestra de educação financeira. Meu, lá vem o Sicredi oferecer dinheiro. Não, tá, gente? A gente até fala que é meio contraditório o nosso negócio, a nossa palestra de educação financeira, porque realmente a gente vai te conscientizar de que forma, se necessário, pegar um crédito, qual a melhor maneira e, por vezes, até te orientar a não pegar um crédito, a não utilizar um cartão de crédito. Então, é um resumo, assim, né, do que legal, Gabriela. Que legal. Olha só, gente, olha que oportunidade para quem ouviu atentamente, né? Eles têm um fundo de investimento, né, em startups que resolvem problemas dos associados, que são 10 milhões de associados, não é isso? Então, se você for investido por esse fundo, veja que você tem a possibilidade de acessar 10 milhões de potenciais clientes, né? Não é pouca coisa. Então, assim, é uma oportunidade que está aqui na nossa comunidade, aqui do lado. Se você pensa num negócio, numa solução que pode ser útil para eles, é só bater lá na porta, não é? Como você disse, eles estão abertos a conversar, a entender. Então é isso que a gente quer levar para vocês, essas oportunidades concretas, ok? Muitíssimo obrigado às duas. Uma salva de palmas, por favor. E agora, last but not least, ela que vai falar então de quem?
do Joinville. Uma salva de palmas! Marciele Lemes! Com vocês, senhoras e senhores! Muito bom! Tô me sentindo no ringue mesmo agora. Eu gostei, eu tô no embalo da batalha lá ainda. Eu gostei daquela vibe. Então vamos ser nós dois. Então eu falo do Joinville e tu fala do termo. Então tá bom, beleza. Conta pra nós então, Márcio. Se quiser sentar, fica à vontade. Então, pessoal, bom dia a todos. Uma satisfação vê-los aqui. Estou bem feliz mesmo. Consegui cumprimentar alguns que eu não cumprimentei, sinto-se abraçados. O Joinville é uma associação que promove empreendedorismo e inovação aqui na cidade, para quem não conhece. É uma das portas de entrada para ter acesso a todas essas informações aqui que a gente passou para vocês. Então, basicamente, se você não sabe a quem recorrer, chama nós do Joinville, que lá a gente te direciona para o local que mais se adequa com a sua necessidade. Todos os dias a gente ouve histórias, né, encantadoras assim, do empreendedorismo, então eu de verdade não consigo me acostumar, eu estava conversando com a Mabile, né, a gente não consegue se acostumar com tanta coisa maravilhosa que acontece aqui. Quando a gente começa a se acostumar, parece algo novo. Então essas oportunidades, elas realmente fomentam a nossa cidade. Para esse ano nós temos cerca de 10 iniciativas onde nós vamos trabalhar. 5 delas são mais voltadas para o Joinville mesmo, são iniciativas do Joinville, e outras 5 relacionadas a uma nova novidade que a gente tem, que é um termo de parceria com a Prefeitura. Então, durante esse ano, nós realizaremos 2 edições do JEDI, que é uma jornada de empreendedorismo, desenvolvimento e inovação, para quem deseja criar um novo negócio inovador, ou também levar inovação para dentro da sua empresa, né? Se você quer, por exemplo, desenvolver uma nova solução, um novo produto, você pode participar do JEDI como empresa também. E, é claro, ajudando a patrocinar também, porque nós precisamos muito de patrocinadores. Com certeza. Já participaram BMW, ArcelorMittal, Ana G, várias grandes coisas. Bom Jesus sempre participa. Aliás, aqui entre nós, existe uma rixa entre o Bonja e a BMW, quem ganhou mais edição, hein? E a Ana G tá vindo por fora ali agora, ó. A Ana G falou assim, não, peraí, cara, eu quero estar lá. Então fica o convite para todos vocês também, né, que estão em uma empresa que está buscando inovar e levar uma mentalidade diferente de intraempreendedorismo. Essa também é uma grande oportunidade. E o que mais, Márcia? Teremos também a Quest, né, que é a Feira de Ciências Empreendedora. Muitos aqui participaram como visitantes ano passado. Tinham projetos incríveis, né, pessoal? Foi sensacional. Então, vai acontecer novamente esse ano a Feira de Ciências Interescolar, para também fomentar essa mentalidade empreendedora nos alunos e também as matérias STEAM, né, para que eles tenham esse desejo de ir para as engenharias que nós precisamos tanto. Inovação só acontece com pessoas, então essa é uma das formas que a gente encontrou de estimular isso desde cedo já nos alunos. Outra iniciativa também vai estar relacionada ao Hub Joinville, que é o Hub de Aceleração de Investimentos do Joinville, onde nós teremos um programa, estilo um bootcamp, né, onde as startups vão passar por uma aceleração e no final se conectar com os investidores, com esses fundos de investimento que são os nossos parceiros. Então, para quem já tem uma startup, já está inicialmente faturando, vai poder se inscrever e participar desse momento também. O stand de Joinville no Startup Summit também vai acontecer novamente esse ano. Quem aqui já participou sabe, né? A gente leva esses guarda-chuvas, nós levamos o stand da cidade lá para Florianópolis, um dos maiores eventos de startup, e o nosso stand sempre o mais lindo e mais animado. Se tivesse um prêmio para o stand mais animado, o Joinville ganharia de lavada. Pode ser, porque a gente é o stand mais animado, não é? Sim, com certeza. E assim, as empresas elas se juntam, né? A prefeitura ela arca com parte do valor do stand, da estrutura física, e as ativações, as decorações, nós se reunimos como instituições mesmo, empresas, e levamos isso lá para Florianópolis. A ideia é que esse stand aumente cada vez mais instituições participem. É bem desafiador, né? Mas, assim, muitas vezes não acontece um retorno financeiro para as empresas diretamente. Porém, ao longo do ano, a gente faz muitas conexões estratégicas. Então, até agora, nesse próximo mês, nós vamos receber mais pessoas que se conectaram com a gente lá no Startup Summit e estão vindo conhecer o ecossistema, trazendo comitivas para cá. Então, se nós não estivéssemos lá como cidade, as pessoas não nos conheceriam
né? E daí dessas comitivas podem surgir outras oportunidades que podem se conectar com as empresas aqui de Joinville. Então é uma rede invisível que às vezes a gente não consegue mensurar financeiramente o impacto, mas isso a longo prazo é fortalecimento de marca, né? Como cidade mesmo. Isso, e gente, isso aqui é um convite para uma reflexão, assim, ó. Inovação não é como você fazer uma plantação de soja, onde você planeja quantas sementes você vai colocar por hectare, quanto você tem que regar, e você já consegue estimar quanto você vai colher daqui a alguns meses. Inovação é mais como uma floresta. Você tem as coisas lá, mas você nunca sabe quando que o passarinho vai soltar uma semente, entendeu? Então, para as empresas que estão querendo investir em inovação, é muito difícil calcular o ROI. Tá, mas peraí, quando é que eu vou ter o impacto? Qual que vai ser o ROI? Qual que vai ser a margem de lucro? É muito difícil, por quê? Porque é a constância disso, sabe? É você fazendo iniciativa depois de iniciativa, você aparecendo, você estando presente e as coisas vão surgindo no meio do caminho. E aí é só olhando para trás que você consegue mensurar. Pô, agora sim eu consigo entender como deu resultado fazer aquilo. Então vocês que vão levar para as empresas de vocês essa mentalidade, tenham isso em consideração. Inovação nem sempre dá para medir o resultado no curto prazo. Você precisa ter persistência, mas o resultado vem. E uma prova disso é tudo isso que a gente está vendo no nosso ecossistema. Né, Márcia? Mais alguma coisa? Isso mesmo. Nós também estaremos fazendo um mapeamento de startups, né, com um modelo um pouquinho diferente. Logo, daqui cerca de um mês, mais ou menos, a gente vai estar também trazendo isso para a reunião da governança, né, para pedir ajuda do pessoal. Então, a ideia é que as startups elas fiquem mapeadas, porque nós recebemos muitas pessoas de fora, inclusive agora com essa parceria com a prefeitura, é muito importante a gente ter essas startups visíveis para fazer essas conexões de uma forma mais fácil. Então, quando nós temos visível essas startups mapeadas, a gente consegue identificar, por exemplo, aconteceu ali com a NanoBiocell. É um só desses exemplos, porque tem centenas, né? Tem dezenas de exemplos. Então, se nós sabemos exatamente o que cada uma faz, cada uma entrega, nós conseguimos conectar com as pessoas certas. Maravilha. E acho que é isso. A batalha de startups também estará de novo, né? Vai. Mais inovação, então valendo aí os seus R$10 mil. E vai ser bem bacana também. E agora eu passo a palavra aqui para o... Muito obrigado. Muito obrigado, Márcia. Então, assim, uma novidade, como a Márcia falou, para esse ano, super importante, é uma parceria firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Joinville, para que o Joinville seja mais um braço que apoia na promoção econômica do município. Então, fazendo um paralelo, a Secretaria de Cultura tem o Convention Bureau, né? O Joinville Convention Bureau, que é um braço executor de inúmeras ações na área da cultura e vem trazendo resultados muito, muito positivos para essa área. A ideia agora é que o Joinville faça o mesmo para a área de inovação e desenvolvimento econômico. Um exemplo concreto disso, por exemplo, são as comitivas, né, que a gente vai receber, as comitivas estrangeiras. Está vindo agora, no dia 6 de março, chega aqui uma comitiva de Schaffhausen, que é a cidade irmã de Joinville. E a gente está preparando toda uma agenda para bem recebê-los aqui, para levá-los nas empresas estratégicas, para fazer as conexões dessas pessoas com as pessoas certas aqui no nosso ecossistema. Então, a gente vai conectar essas pontes a partir de quem está conectado com a nossa rede. Porque, infelizmente, a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Então, é muito mais fácil quando algum ator, quando alguma empresa está próximo do nosso ecossistema, para que a gente possa lembrar de incluir, né? Então, por exemplo, assim, eu sei que a Frank, que a Regofix e que a CMPCO são empresas suíças aqui. Então, a gente vai conectá-los para que eles possam dizer para esses visitantes por que eles escolheram Joinville. E para que eles possam levar essa mensagem para que mais empresas suíças queiram investir aqui no nosso ecossistema. Então, tem várias áreas-chave nessas cidades que a gente busca conectar com essas áreas semelhantes aqui em Joinville. Depois, na semana seguinte, vem uma delegação de Bern, 14 executivos, cada um com um interesse específico. O que a gente está fazendo também? Mapeando. Pô, esse cara aqui está interessado em biotecnologia, vamos levar ele para falar com quem? Ah, tem um doutor lá no IFSC, que é especializado em apicultura. E um cara falou lá que ele está preocupado em animal feeding, né? Ração animal. Então assim, pô, eu vou conectar esses caras. Ah, tem uma startup que é a BSF, que faz proteína a partir da mosca, da larva da mosca. Pô, esse cara deveria conhecer a BSF. Então, vamos oportunizar uma rodada de negócio para conectar as pontas. Então vejam, o que o Joinville faz é contribuir também com essas conexões com a promoção econômica do município. E essa parceria com a prefeitura vai nos ajudar agora a potencializar uma série de iniciativas, criando, por exemplo, um portal Invista em Joinville, né, para que a gente tenha mais desses dados, dessas informações acessíveis, disponíveis para todo mundo, para que vocês possam mostrar, para que investidores externos possam acessar esses dados.
criar um kit de boas-vindas, um bom material sobre a cidade, bilíngue, né, que a gente possa entregar para essas pessoas, fazer eventos específicos para investidores, trazê-los para cá e mostrar quais são as vantagens, os incentivos que existem na cidade. Enfim, são inúmeras iniciativas. A gente está muito feliz agora de poder contar com essa parceria, que ela tem o primeiro contrato, o primeiro termo é de 2 anos, mas ele pode ser estendido por mais 5 anos. Então esperamos que seja só o início de uma parceria muito longeva e benéfica para todo o ecossistema da nossa cidade. Tá bom? Só assim, para esclarecer alguns pontos, o termo ele está público lá no site do João Vale, certo? Tá lá, tá, né? Ele está lá, conforme a lei, né, pede, então o termo está público, todos podem acessar esse termo, ler os critérios, né, que a gente tem que adotar, tudo, né, todo o portal de transparência está lá. Isso não significa que o João Vale vai receber recursos para o João Vale da prefeitura, então muitas pessoas têm essa dúvida, né? Agora o João Vale é da prefeitura? Esses dias me perguntaram. Não, o João Vale não é da prefeitura. E patrocínio. O João Vale está recebendo dinheiro da prefeitura para executar os seus projetos? Não, os nossos projetos, aqueles que eu citei, que nós vamos executar, são vindos dos nossos mantenedores, de patrocínios, por isso que a gente precisa ainda assim, né, de patrocinadores, pessoas que apoiam o João Vale. Então, o termo de parceria para executar atividades relacionadas ao que a prefeitura demanda para que a gente auxilie eles. Tá? Então, exatamente. São coisas totalmente distintas. Nós continuamos com as nossas atividades. Nós, como João Vale, patrocinamos ainda Startup Weekend, apoiamos diversas iniciativas, né, como Meninas da Tecnologia, estimulando, Maratona Lab Code. Isso a gente continua apoiando financeiramente com os recursos do João Vale, mas o termo da prefeitura não é para patrocínio, não é para iniciativas do João Vale. Exatamente, porque tudo que está sendo executado dentro do termo precisa estar dentro de um plano de trabalho, precisa ser discutido e avaliado em conjunto entre a prefeitura e o João Vale. Então, assim, lá são objetivos bem específicos, né? Então, os recursos eles já estão direcionados para onde eles vão ser colocados. Então, mas a gente está muito, muito feliz, porque isso traz mais agilidade para a prefeitura, que tinha essa dificuldade, queria fazer muita coisa, tinha um recurso, mas às vezes não conseguia dar agilidade e celeridade para muitas dessas coisas. E agora o João Vale vai conseguir apoiar nesse sentido. Então, estamos muito, muito felizes com isso. A responsabilidade aumentou muito, né? A gente, inclusive, trouxe mais pessoas agora para nos ajudar, porque, enfim, tem todo um trabalho de prestação de contas, de transparência, né? Mas acho que marca o início de uma nova fase para o João Vale e eu espero também uma nova fase para o nosso ecossistema. Muito obrigado, Márcio. Uma salva de palmas. Valeu, galera. Valeu. Pessoal, a nossa meta é terminar 10h30, faltam 3 minutos. E para encerrar, então, eu queria chamar aqui o Murilo Mafra, não é França, é Mafra. Murilo, por favor, vem aqui. O Murilo, que é do SCTI, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Estado, e ele vai falar, então, um pouquinho como que o Estado pode também ajudar, né? O poder público, ele é uma vertical super importante, uma das hélices do ecossistema, e ele vai só dar uma palavrinha para vocês para dizer como que eles estão contribuindo. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Vou sentar aqui. Gente, falei para o Fabiano que às vezes ficar olhando tudo isso aqui, ficar por último é bom. Tinha muitos insights que pareceu bem e deu para ver, comentar um pouco para vocês o que o governo já botou a mão aqui em tudo foi colocado aqui. Né? Então, hoje eu estou como diretor de inovação e empreendedorismo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Praticamente ali na Secretaria, a nossa função é criar políticas públicas, desenvolver programas. A FAPESP é vinculada conosco, tem a gestão do presidente Fábio e da diretora Valesa, que fazem um ótimo trabalho. A FAPESP bateu o recorde de recursos para ciência, tecnologia e inovação. Então, ano passado foram 257 milhões que o Estado colocou em CTI. E vendo essas apresentações aqui, me chamou a atenção que tudo que tu comentou ali sempre teve um apoio do Estado. Então, as empresas que tu colocou como exemplos participaram do Nascer, que é um programa do Estado de Santa Catarina em parceria com o SEBRAE, tem Mulheres Tech, que é onde está o FAPESP, tem o Acelera SC, que é em parceria também com a FAPESP, onde ela bota 1.800.000 para as empresas ali, as graduadas, as premiadas, enfim. Então, assim, fico feliz em ver... Sem dúvida, a participação é super relevante. Como o Estado está presente no ecossistema, na parte da Softville e da Grazi, falou das incubadoras, o Estado também, eles entraram no edital
do Estado, captaram, se não me engano, 280 ou 300 mil reais, algo desse, como é público, então o dinheiro público tem que dar transparência mesmo. Então, assim, fico feliz que tudo isso que vocês comentaram aqui do ecossistema, deu para ver que a nossa parte está sendo bem feita, né? E que vocês também, né, fazem a parte muito bem feita. Eu tenho embaixo da minha diretoria 2 grandes programas do Estado, que é a Rede Catarinense de Ciência e Inovação e o programa SC Mais Inovação. E com isso acontecendo, o Ágora foi inaugurado em 2019, o Ágora é parceiro, ele faz parte da rede. A gente tem essa parceria com toda essa inovação. O que eu estou vendo aqui hoje é a minha missão do que eu tenho no estado inteiro e em outras cidades. Então, assim, é legal ver esse ecossistema maduro, essa plateia cheia, essa questão do empreendedorismo, João Vale, parabéns, porque isso é a minha missão que eu tenho do governador Jorginho para fazer no resto do estado. Então, não vou citar as cidades, mas a gente sabe que tem ecossistema que tem uma maturidade muito maior que a outra, e a minha função na secretaria é, no máximo, equalizar essa maturidade, e os centros de inovação fazem parte dessa estratégia. Essa troca de transferência de conhecimento em rede que o meu amigo Altair aqui, o Fabiano, fazem em levar para os outros centros que estão começando agora. Para quem não sabe, o estado agora tem mais 9 centros de inovação, então hoje a gente tem 24 centros, hoje as 21 micro-regiões do estado de Santa Catarina estão representadas por centro de inovação. Isso tem 10 milhões de investimento em modernização de infraestrutura, equipamentos, enfim. Então, o Estado está fazendo o seu papel, o Estado precisa muito desse veia empreendedora, que principalmente a região aqui de Joinville tem. E para não estender muito, todo mundo está cansado, mas eu acho que vale a pena só falar de algumas ações que estão abertas, que eu acho que quem está aqui é importante saber para participar. Então, o Estado hoje tem o edital Impulsiona SC, que é subvenção econômica, né? Subvenção econômica é um nome bonito para fundo perdido, que o pessoal gosta de falar. Então, tem editais de subvenção econômica, que é o Impulsiona SC, até 200 mil reais por projeto, o edital é de 10 milhões. Essa chamada está aberta. Que legal. Viu, pessoal? Até 200 mil reais, hein? Isso. Está disponível, 10 milhões, então alguns projetos, vamos ver quantos projetos de Joinville vão ser contemplados, né? A gente precisa, né? A gente tem uma oportunidade, o dinheiro está na mesa, então assim, se não pegar porque tentou, aplicou e não deu, tá tudo certo, mas o que a gente fica triste é assim, pô, mas será que a gente está aplicando? Será que os empreendedores daqui estão sabendo disso e aplicando, né? A gente precisa ver mais aplicações, né? Exatamente, então acho que esse edital é importante, todo mundo aqui que tem essa ideia de participar. Vai ser lançado mais um edital grande agora no mês de março, tá? Que vai ser, quem puder ir, vai ser inaugurado mais um centro de inovação de Rio do Sul. Na obra, finalizamos a obra, então vai ser dia 16 de março, às 3 horas da tarde. Quem quiser, sinta-se convidado, é aberto. E o Pronamp Inovação, gente, que eu estava comentando aqui com o pessoal do centro do lado, é o seguinte: o Pronamp Inovação é uma linha que nós temos hoje mais 100 milhões de reais disponíveis para financiamento. Então, assim, ele é enquadrado, ele é feito para startup. Então, assim, na parte de enquadramento, por exemplo, se você já faz parte vinculado com a Ágora, você já está enquadrado. Tem análise financeira, obviamente, mas a parte de que tem que participar, vocês já estão aqui no Ágora, vocês fazem parte de uma associação, passou por algum programa do Sebrae da Dani, você tem nos últimos 10 anos passou de algum programa, alguma coisa, está enquadrado, tá? Cicred, que estava aqui, parceiro, então assim, é um programa da Secretaria em conjunto com o Badesc, que é uma das agências de fomento do Estado, Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e a gente faz, o Badesc faz muita parceria com as cooperativas, né, até pela capilaridade que tem o Cicred ou outras cooperativas, e são juros, o governo paga 50% de juros, então assim, hoje está pré-fixada a taxa em 1,66, então a taxa final fica 0,83, com 12 meses de carência, mais 36 meses para pagar, inclusive para usar como capital de giro. Então, assim, hoje no mercado... Só não usa quem não quer, né? Só não usa quem não quer. Então, assim, e essa é uma linha que ela é pronta para o empreendedor da startup. Então, Muito bom. Não tem como pegar essa linha. Então, assim, tem que ser startup, tem que estar dentro do centro de inovação, tem que estar vinculado, tem que ser enquadrado, fez algum programa de incubação, aceleração nos últimos 10 anos em Santa Catarina. Claro, tem as regrinhas que tem que ter CNPJ de Santa Catarina, porque é um programa estadual. Mas, assim, essa é uma linha que a gente vai começar uma campanha agora mais massiva no Centro de Inovação, porque esse recurso
recurso está na mesa, é um recurso barato e... Disponível, né? Quando eu faço essas conversas pelo estado inteiro, eu vejo que o pessoal não conhece. É verdade. Então, assim, procurem aqui no Ágora, a gente tem 2 bolsistas que é apoiado pelo governo do estado, tem o escritório de projetos também apoiado pelo governo do estado, se eu não me engano, é a Giovânia e o Evandro, os 2 bolsistas aqui de Joinville. Então, assim, podem procurar eles, podem procurar o Sicredi, podem procurar, assim, vamos pegar esse recurso, porque esse recurso realmente o governo do estado está pagando 50%, e ele tem uma quantidade considerável para esse ano. Então, vocês têm que me ajudar a pegar esse, porque isso vai gerar cada vez mais o desenvolvimento econômico no estado através da inovação, que é o que na secretaria a gente precisa. Maravilha. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Pedro. E é isso, pessoal. Chegamos ao final, então, do kickoff do ano. Léo. Ah, claro. Léo, por favor, Léo, que é da diretoria de inovação lá da prefeitura. Léo, tem uma palavrinha, Léo? Rapidinho, então tá bom. Dá o ar da sua graça, então, pro pessoal. Quero ver. Dá aquele show de... Claro, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Falar rapidinho para não estourar o tempo de vocês aqui. A palavra seria do nosso secretário, que por ventura de um outro compromisso teve que sair. Estamos muito felizes com a parceria, né, que você comentou aqui. A prefeitura tem buscado se tornar protagonista nesse ecossistema, incentivando de várias formas o ecossistema de inovação. Agradecer o nosso time da prefeitura, que hoje vem em peso, a diretora Camila, os demais servidores e o pessoal da cultura. Eu acho que é a hora de se juntar, organizar esse ecossistema de forma bastante consistente e forte. A prefeitura está à disposição, estamos lá no Farol, então podem nos procurar. O secretário falaria, como eu disse, mas infelizmente teve que ser um pouco antes, então eu venho no nome dele falar um pouquinho sobre a iniciativa da prefeitura. Muito obrigado, Fabiano, pelo espaço. Obrigado. Maravilha, uma salva de palmas. Muito, muito obrigado. Obrigado, Léo. E, aliás, gente, a prefeitura ontem deu um passo super bacana. Eles trouxeram para cá vários servidores para um programa chamado Join In, que é um programa de intraempreendedorismo dentro da prefeitura. Para que os empreendedores saiam de lá desse programa com uma outra mentalidade, né, Léo? Enxergando os problemas de uma outra forma. E muito do que eles estão levando para lá foi inspirado no JEDI, né? Que o Ricardo, que está aqui, participou do JEDI, ele falou, cara, a gente tem que fazer isso mais vezes, envolvendo mais pessoas dentro da prefeitura, porque expande os horizontes, né? Então, pessoal, espero que tenha sido uma manhã agradável, de muitas oportunidades, que vocês saiam daqui enxergando novas possibilidades. A governança, como já foi dito, ela é uma organização de portas abertas. Ela não tem CNPJ, não tem nenhuma instituição por trás, ela é o resultado dessa junção de todos os atores. E vocês estão convidados a continuar participando junto conosco na construção de um ecossistema mais forte. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um excelente dia e um ótimo restinho de semana. Um forte abraço. Valeu!